Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Vingança Nuclear, onde pessoas contam histórias onde contam formas de vingança extrema. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Ex-namorado me violenta e nega, então eu arruíno a vida dele. Aviso de gatilho para má conduta sexual. É minimizado sempre que possível, mantendo a história coesa. Atenção dupla, este é um post longo. No início desses eventos que estou prestes a compartilhar, eu tinha 20 anos, agora 21. Tive um relacionamento de 5 meses com meu ex-namorado, esse idiota, também tinha 20 anos, agora 21, que frequenta a mesma escola que eu. Começamos a namorar em dezembro e terminei com ele em maio. Na época, eu estava tirando um semestre da escola por motivos anteriores não relacionados aos eventos contados aqui. Em vez disso, trabalhava em período integral. Entramos nesse relacionamento como os primeiros um do outro. Posteriormente, também fizemos parte da liderança de um grupo dirigido por estudantes, sendo ambos eleitos pouco antes de eu terminar com ele. Esta é uma história do que aconteceu neste relacionamento, bem como depois, que posteriormente resultou em eu arruinar sua vida. Eu brinquei em manter essa história para mim, mas o encerramento da minha experiência inclui desabafar, e talvez alguns estranhos da internet possam me ajudar a me sentir um pouco melhor sobre tudo o que aconteceu. Não vou ser muito específico para tentar poupar minha identidade, daí a conta descartável, mas qualquer um que saiba das consequências provavelmente sabe quem eu sou. Para aqueles, mantenho minhas ações. E se meu ex estiver lendo isso, você merece muito mais do que recebeu. Você é uma escória subhumana. As partes 1 e 3 fornecem contexto e uma história de fundo que foi abreviada para transmitir a essência. A parte 4 e 5 é onde a vingança começa. Parte 1, o começo. Eu não conhecia esse idiota antes de começarmos a nos ver. Uma amiga em comum, Bestie, nos apresentou porque tínhamos interesses semelhantes. Nós nos demos bem e saímos em alguns encontros ao longo de algumas semanas. Uma noite, esse idiota veio à minha casa, assistimos a um filme e nos abraçamos durante a noite. Isso era o que eu consideraria o início oficial do relacionamento. Nós nos víamos praticamente todos os dias, mesmo quando ele ia para casa visitar a família, eu morava a uma distância razoável de carro. O relacionamento mudou de uma forma que eu considero relativamente rápida em retrospectiva. Ele também me manipulou para dizer eu te amo 2 semanas depois, distorcendo palavras que eu disse para formar a frase. Esse idiota mencionou pouco depois que começamos a namorar que ele teve um ex na escola que era closeted, homossexual, mas escondia sua sexualidade, mas os detalhes que tenho são relativamente vagos, todos foram revelados por ele. Ele mencionou que esse relacionamento terminou abruptamente quando o ex do colégio o acusou de estupro, contando a seus amigos, ao administrador do colégio e à família. Isso supostamente levou meu ex à terapia e arruinou sua vida social. Meu ex jurou que nunca faria tal coisa com ninguém, mas queria ser franco comigo no início, embora fossemos praticamente exclusivos na época em que ele revelou isso. Eu, obviamente surpreso com isso, não pensei que ele fosse capaz de algo assim, e disse a ele como tal, e o consolei por compartilhar uma experiência tão vulnerável comigo. Eu quase esqueci disso depois. Parte 2, o relacionamento. Quando comecei a namorar o ex-idiota, discutimos nossas preferências, o que estávamos procurando, o discurso de relacionamento padrão. Ele me disse que estava procurando por alguém masculino, e eu disse a ele que queria o mesmo. Nós dois garantimos um ao outro que éramos figuras masculinas, mas apenas um de nós estava dizendo a verdade. O que eu vinha descobrir durante o relacionamento, ele honestamente era bastante feminino. Ele dizia coisas antes mesmo de começarmos a namorar que, em retrospecto, parecem um tanto desconcertantes ou totalmente manipuladoras sem levantar bandeiras vermelhas na época. Mais uma vez, esse comportamento se tornou habitual ao longo do relacionamento. Pouco depois de começar a namorar com ele, entrei para um grupo de design dirigido por estudantes do qual esse idiota era uma figura proeminente. Eu estava pensando em me juntar a este grupo ou a um semelhante a ele, mas sair com ele na época me deu confiança para seguir em frente. Inicialmente, não desempenhei um papel muito importante, pois trabalhava em período integral, mas comecei a fazer amizade com as pessoas do grupo, pois geralmente era considerado um rosto amigável. O ex-idiota tinha conhecidos neste grupo sobre os quais ele faria comentários de natureza vil e sexual. Um deles era um conhecido mútuo de nós dois, e as coisas que ele dizia me faziam questionar se o ex-idiota sabia que estávamos em um relacionamento monogâmico. Esses comentários pareciam ser tentativas de invocar ciúme para mim,
mas nunca cedi. No entanto, eles apenas perpetuaram as bandeiras vermelhas que ele estava emitindo. Parte 3. Minhas próprias dúvidas, a ruptura e a separação. Eu diria que minhas dúvidas começaram em algum momento por volta do terceiro mês. Algumas das dúvidas que senti envolviam o mais profundo questionamento da minha sexualidade em minha vida, assim como se eu realmente estava atraído por esse idiota. Tive algumas pessoas em minha vida pelas quais me senti atraído por um tempo, e pensamentos intrusos de eu estar com eles começaram a passar pela minha cabeça. As bandeiras vermelhas que o ex-idiota havia exibido começaram a iluminar minha cabeça e, lentamente, essas dúvidas que eu sentia começaram a afetar o relacionamento. Nunca havia questionado minha sexualidade severamente, pois sempre soube que era um homem gay. Percebi que estava começando a perder a faísca que pensei ter sentido por ex-idiota quando começamos a namorar. Ele também começou a se tornar mais agressivo ao iniciar algo e quando eu o recusava. Uma vez, quando recusei, o ex-idiota olhou para mim com raiva e me perguntou se eu tinha certeza de que era realmente gay. Essa pergunta me irritou porque há muito tempo compartilhei com ele minha história sobre a descoberta da minha sexualidade. Eu sabia que era gay há 9 anos na época, embora só tivesse saído do armário há 2 anos. Escusado será dizer que o ex-idiota dormiu sozinho naquela noite. Trabalhei para consertar meu lado do relacionamento, embora houvesse muitos desafios a serem superados. A lacuna na compatibilidade estava ficando cada vez mais evidente entre nós dois e começou a causar tensão. Eu havia começado a sair mentalmente do relacionamento, pois estava começando a me sentir culpado por não mantê-lo feliz. O ex-idiota também insistiu que eu largasse meu emprego de tempo integral para poder voltar para a escola e me concentrar adequadamente nele, e o trabalho começou a exigir mais de mim, às vezes até 10 horas extras por semana. Eu estava determinado a permanecer empregado, era gerente de um lugar em que trabalhei por 5 anos, e isso aumentou a tensão, pois ele sentiu que eu estava escolhendo o trabalho em vez dele. Por volta do final de abril, houve eleições para a liderança da equipe de design da qual o ex-idiota e eu agora fazíamos parte. Eles tinham uma vaga vazia para a função de tesouraria, para a qual eu tinha experiência no meu trabalho, então concorri à função e consegui. Ele estava buscando uma função de gerenciamento de projetos e também a recebeu. Isso aconteceu em conjunto com o relacionamento se tornando difícil, mas não parecia que seria um problema. É importante notar que essa equipe de design foi muito importante para o ex-idiota, ele dedicou muito tempo a ela, era sua principal atividade fora da escola, e quase todos os amigos que ele tinha estavam nela. Eu queria ter certeza de que poderia ajudar a manter isso florescendo para ele, então continuei tentando consertar o relacionamento, embora isso estivesse me desgastando lentamente. Certa manhã, no início de maio, enquanto eu dormia no apartamento do ex-idiota, ele tentou me atacar às 3h30 da manhã. Eu, dormindo na hora porque tinha trabalho às 7, disse a ele que não queria isso, virei de costas e voltei a dormir. Isso pareceu detê-lo, mas apenas temporariamente. Eu acordei novamente por volta das 5h30 porque senti algo em mim. O ex-idiota estava agora em cima de mim. Eu tentei voltar a dormir, mas ele continuou, e depois prosseguiu até terminar em cima de mim. Eu, enojado, levantei da cama, e tomei banho para me arrumar para o trabalho. Ele não me disse nada nesse período, nem mesmo um pedido de desculpas. Quando eu estava saindo de seu apartamento, ele me parou e disse que devíamos dar uma pausa no relacionamento. Eu concordei em lágrimas e saí para o trabalho sentindo como se tivesse feito algo errado. A pausa foi um alívio mental e um desafio para mim. Eu me senti bem por estar separado, mas não me senti bem com tudo o que aconteceu. Eu ainda questionava minha sexualidade e enfrentava desafios cada vez maiores no trabalho. Eu tinha a tarefa de gerenciar 2 departamentos ao mesmo tempo e trabalhava quase todos os dias durante a pausa. Não falei com nenhum dos meus amigos sobre a pausa porque senti que fui eu que o causei. Alguns dias depois, o ex-idiota me ligou porque não aguentava mais ficar longe de mim e queria ficar junto de novo. Eu relutantemente voltei para ele, mas sabia mentalmente que a pausa era o começo do fim. A essa altura, ele havia voltado a morar com a família a cerca de 2 horas de distância para um estágio, então esse relacionamento pós-pausa era basicamente a distância. Conversamos, eu disse a ele que estava passando por momentos difíceis no trabalho, para tentar justificar meu comportamento estranho, e ele começou a me enviar mensagens de texto tolas diárias, que eu ignorei em grande parte porque pareciam superficiais e só me faziam sentir pior.
Eu respondia a alguns deles e atendia seus telefonemas, mas isso era principalmente um esforço para mostrar que eu ainda estava vivo e um tanto engajado no relacionamento. Em uma manhã de sábado, o ex-idiota me ligou bem cedo e deixou uma mensagem de voz com um ultimato, perguntando se eu estava disposto a fazer as coisas funcionarem ou se ele precisava seguir em frente. Essa ligação foi a gota d'água para mim. Eu sabia que era quando precisava terminar tudo. Escrevi uma breve carta, liguei de volta e li para ele. Eu terminei com ele por telefone. Este não foi meu melhor momento, mas ele não me deixou escolha. Ele ficou completamente surpreso quando terminei o relacionamento e tentou me pedir para fazer dar certo, de maneira manipuladora. Terminei o relacionamento amigavelmente porque achei que tinha feito algo errado, e ele concordou que poderíamos continuar amigos, risos. Ele me ligou cedo na manhã seguinte implorando para que eu reconsiderasse e que pudéssemos resolver isso. O telefonema me acordou desta vez, e eu simplesmente disse adeus. Fui trabalhar naquela tarde e tive um colapso mental. Eu me senti culpado pelo rompimento e senti que tudo o que aconteceu foi minha culpa. Acabei pedindo demissão do meu trabalho com 2 semanas de antecedência, acabei ficando e ainda estou empregado lá, sem o conhecimento dele, e mandei uma mensagem para o ex-idiota dizendo que tinha feito isso. Ele respondeu que estava feliz por mim e essa é a última comunicação direta que recebi dele. Parte 4. A descoberta. O verão foi relativamente refrescante para mim. Comecei a trabalhar para melhorar a mim mesmo, fiz alguns novos amigos e reduzi meu trabalho para uma quantidade saudável, enquanto voltava ao meu curso escolar. Eu não falei com o ex-idiota durante o restante do verão. Na verdade, eu nem o vi até o final de agosto, depois que as aulas de outono recomeçaram, quando ele passou por mim com um cara novo, garoto novo. Quando vi o ex-idiota passar com o garoto novo, ele fingiu não me ver, mas não pude conter uma gargalhada feia. O ex-idiota claramente não queria nada comigo, mas a gargalhada era de ver o ex-idiota com alguém novo, porque a declaração manipuladora que ele fez quando eu terminei com ele tornou-se óbvia. O garoto novo também não era exatamente um cara bonito, o que só acrescentava insulto à injúria. Algumas semanas depois, tive um desentendimento com a presidente eleita da equipe de design. Fui incumbido de compilar uma parte de um relatório que exigia que outros fizessem sua parte primeiro. Este relatório era para um dia que eu tinha planos que não podiam ser adiados, e ninguém fez a sua parte até o último minuto. Assim, não pude fazer a minha parte, e outro conselheiro acabou fazendo por mim. Eu fui transparente com meus planos e porque não poderia concluí-los sozinho, e o membro do conselho me pediu desculpas por me deixar em uma situação difícil. A presidente, no entanto, ficou furiosa. Ela me repreendeu e ficou ainda mais agressiva quando tentei justificar por que não pude fazer minha parte. A troca me levou quase a desistir da equipe de design, mas mantive a cabeça erguida e comecei a pensar em um caminho que seguisse pela alta rota. Um pensamento levou a outro, e de repente eu estava pensando sobre por que meu relacionamento com esse idiota falhou. Nós deveríamos estar em contato um com o outro, mas ele optou por não trabalhar comigo, o que foi em parte porque eu não pude fazer minha tarefa. Eu simplesmente não trabalhei com ele também. Ao mesmo tempo que o desentendimento com a presidente, o grupo de design fez uma sessão de fotos para que todos os membros do conselho eleitos recebessem fotos de perfil. Eu, não sendo próximo de nenhuma liderança, estava cuidando principalmente da minha vida. O ex-idiota, no entanto, trouxe o garoto novo para tentar se exibir na minha frente. O garoto novo não estava no grupo de design. Isso rapidamente ficou evidente quando eles começaram a se abraçar bem na minha frente. Isso acabou sendo uma decisão ruim da parte do ex-idiota, pois só me fez considerar ainda mais porque nosso relacionamento havia desmoronado. Com esses pensamentos, eu me lembrei daquela fatídica manhã de maio, e uma percepção terrível me ocorreu. Os acontecimentos daquela manhã foram uma agressão sexual típica. Em retrospectiva, estou chocado por não ter percebido isso antes. Percebi que era uma vítima e foi difícil aceitar isso. Inicialmente, eu tentei descontrair a situação com humor, numa estratégia estranha de lidar com a negação, mas contei a alguns dos meus amigos mais próximos sobre a descoberta, então não me senti sozinho. Também ponderei como devo lidar com isso no futuro. Também nunca devolvi as 2 coisas que ele deixou no meu apartamento, a chave dele e uma camisa que ele gostou muito, uma de suas favoritas. Joguei a chave fora, ele provavelmente trocou as fechaduras, e acabei queimando a camisa. Então,
a lembrança do que o ex-idiota me disse sobre seu ex do ensino médio passou pela minha cabeça, que eu havia inicialmente esquecido. Eu fui colocado em uma armadilha mental de que o ex-idiota não era capaz de má conduta sexual, e é provavelmente por isso que bloqueei mentalmente a percepção de ter sido abusado sexualmente por tanto tempo. Dado que experimentei e com base no que ele disse, não posso dizer que o ex-idiota não estuprou sua ex do colégio, e isso me aterrorizou. Eu sabia o que precisava fazer. Não acreditei que abordar o ex-idiota fosse a melhor jogada, mas senti que estava sob grande pressão, desde que ele começou a namorar o garoto novo, e ele poderia fazê-lo novamente. Parte 5. A reportagem. Dado que levei mais de 5 meses para descobrir o ataque, apresentar queixa estava fora de questão. Eu precisava de algum tipo de documentação administrativa se eu não pudesse apresentar acusações. E eu queria isso de acordo com as regras, porque eu estava indignado por ter sido tão gravemente prejudicado. Felizmente, minha escola tem um programa para o título 9, Title 9, que trata de conduta sexual inadequada. Então, liguei para eles e fiz um relatório. Neste relatório, descreve em detalhes os acontecimentos daquela manhã de maio e solicitei uma resolução informal, onde meu relatório foi documentado, mas um acordo amigável deveria ser alcançado entre o ex-idiota e eu. Havia uma rota formal que poderia resultar em repercussões acadêmicas, já que foi a um tribunal de honra estudantil, mas dada a minha falta de provas concretas, havia uma chance extremamente alta de o caso simplesmente ser descartado como se nunca tivesse acontecido. A resolução informal ainda registrava o incidente, apenas no caso de alguém denunciá-lo novamente no futuro. O consultor que atuou no meu caso tinha que ser imparcial, mas ele esteve do meu lado o tempo todo e me garantiu que eu estava lidando com isso corretamente. Nesta resolução, solicitei que o ex-idiota deixasse seu cargo no grupo de design, pedisse desculpas a mim, divulgasse os acontecimentos a quaisquer parceiros atuais e futuros, considerasse voltar à terapia e fosse reeducado sobre o conceito de consentimento. Pedi que ele se demitisse porque a falta de comunicação entre nós na equipe estava começando a impactar ainda mais meu trabalho no grupo, mas sabia que também seria uma decisão difícil para ele tomar. Isso foi intencional, pois eu queria que as consequências de suas ações fossem dolorosas. Os últimos 4 pedidos foram semi-preenchidos, mas ainda tinham um propósito, incluindo cobrir minhas bases enquanto permanecia de acordo com o livro. O pedido de desculpas solicitado foi para que eu pudesse sentir alguma forma de encerramento por ele, pelo menos, reconhecendo que ele fez algo errado. A divulgação dos acontecimentos foi quase destinada a ser um destruidor de lares para seu novo relacionamento. Mas também, isso é uma coisa razoável para divulgar ao seu parceiro. O pedido de terapia foi um golpe baixo, já que ele alegou que teve que ir antes, mas um pedido genuíno, e a solicitação por educação sobre consentimento foi um apelo urgente, porque se ele não consegue reconhecer que estar dormindo não é consentimento, não tenho certeza do que ele considera ser. Parte 6. O interino e o fim do relatório. No meio do relatório sendo arquivado e o Title 9 trabalhando para entrar em contato com o ex-idiota, o corpo diretivo da minha escola que gerencia organizações estudantis me considerou inelegível para ser o tesoureiro do grupo de design. O sistema deles é realmente retrógrado e o raciocínio deles era estúpido. Eu não tinha créditos suficientes para ser considerado elegível, eles exigiram um tesoureiro substituto. A presidente, que de repente ficou legal porque precisava de algo de mim novamente, fez uma reunião e me perguntou se eu ficaria bem em continuar fazendo meu trabalho, mas apenas marcando outra pessoa como tesoureiro para satisfazer a entidade governamental. Eu concordei. O ex-idiota estava nesta reunião e rapidamente se ofereceu para colocar seu nome com um sorriso no rosto. Eu, também sorrindo, simplesmente disse que estava tudo bem. A presidente então começou a contar uma piada. Ela começou a dizer como era engraçado que o ex-idiota estava assumindo minha posição desde que. Ela rapidamente parou de falar, arregalou os olhos e olhou para mim, depois para o ex-idiota. Essas poucas palavras me disseram que o ex-idiota havia mencionado o fim do nosso relacionamento. Todo o conselho eleito era amigo um do outro, exceto eu, e também me demonstrou que eles estavam falando mal de mim pelas minhas costas. Acredito firmemente que o comentário que ela estava prestes a fazer era achar engraçado que esse idiota estava assumindo minha posição porque já tínhamos namorado, mas ela se conteve quando percebeu que estava prestes a falar mal de mim na minha cara. Sorri, fingi ignorância e discretamente me despedi da reunião. O ex-idiota, por outro lado, não mantinha contato com o Title 9.
Eles o alcançaram depois de cerca de 2 meses, e ele inicialmente admitiu ao conselheiro que não discordava dos casos que descrevi, mas queria que eu soubesse que ele estava aprendendo intimidade. Eu educadamente disse ao conselheiro que poderia entender até certo ponto, já que estava no mesmo barco que ele, mas isso não desculpa suas ações. Também perguntei ao assessor se ele havia decidido sobre a resolução, ao que não. O consultor então tentou ligar de volta para o ex-idiota para obter uma decisão dele sobre se ele seguiria meus pedidos, mas o ex-idiota começou a evitar ligações por cerca de 2 semanas. Essas 2 semanas foram algumas das mais difíceis da minha vida. As partes mais feias do relacionamento estavam passando pela minha cabeça sem parar. Eu bebia quase todas as noites para aliviar minha mente, não era minha hora de maior orgulho. Escrevi uma carta longa e emocionante sobre meus pensamentos que foi posteriormente enviada por e-mail para Title 9. Fiz isso para documentar os sentimentos que tive enquanto fortalecia ainda mais meu caso, que para pessoas fora de mim, baseava-se em evidências anedóticas. Liguei de volta para Title 9, expressei minhas preocupações mais uma vez e eles me agradeceram pela carta porque ela fornecia uma perspectiva adicional da minha parte. Eu pedi que quando chegassem ao ex-idiota, para dar a ele este ultimato, se ele estava deixando o cargo. Também pedi que o avisassem se ele optasse por não fazê-lo, que eu renunciaria, mas seria minucioso ao explicar por que eu renunciei. Eu formulei as palavras de forma intencional porque comecei a planejar minha saída do grupo de design e estava contando com o ex-idiota valorizando seu orgulho sobre a responsabilidade. Eu tinha razão. Após essas 2 semanas, o ex-idiota finalmente atendeu e disse ao Title 9, tudo o que aconteceu foi consensual, não estou deixando o cargo e isso é tudo que tenho a dizer. Title 9 imediatamente me ligou com esta notícia. Fiquei simultaneamente chocado e não surpreso. Até o consultor do Title 9 ficou chocado com o fato de ex-idiota ter voltado atrás em suas declarações anteriores. Eu perguntei se as palavras /admissão anteriores seriam válidas se eu fosse apresentar queixa, mas como o Title 9 é um discurso protegido, não seria aceito no tribunal. Agradeci ao consultor do Title 9 por sua ajuda, sabendo exatamente o que eu precisava fazer. O ex-idiota havia dito as palavras exatas necessárias para que eu fizesse minha parte, tudo o que tenho a dizer. Parte 7. A divulgação. A referida ligação chegou até mim às 15 horas de uma sexta-feira, logo após eu chegar em casa das aulas. Menos de 20 minutos depois, eu estava sentado no escritório do conselheiro acadêmico do grupo de design. Contei a ele o que aconteceu e o que planejava fazer, inclusive minha demissão. A má conduta do ex-idiota não só destruiu meu estado mental, mas porque eu estava com medo de estar perto dele. Quase não participei do grupo de design fora das minhas funções administrativas depois que descobri que havia sido agredido por ele. O conselheiro acadêmico foi extremamente solidário com o que descrevi e me orientou a realizar uma reunião com a diretoria eleita, incluindo a presidente, para anunciar minha saída. Ele me deu livre-arbítrio para detonar uma bomba figurativamente. Organizei uma reunião com todo o conselho para a segunda-feira seguinte sem o ex-idiota e os alertei de que a reunião era importante, mantendo a operação em segredo do ex-idiota. Na reunião de segunda-feira, criei uma divertida apresentação em PowerPoint que criou uma rápida apresentação de slides abordando todos os tópicos mencionados acima. A lousa chegou um pouco atrasada e ficaram conversando entre si até que lancei o PowerPoint, com as palavras "chamado para acordar" exibidas na tela. Achei o título inteligente. Comecei agradecendo a eles por aparecerem em tão pouco tempo. Eu anunciei minha renúncia, um histórico de nosso relacionamento, o que o ex-idiota fez comigo e o que eu fiz, incluindo fazer o relatório Title 9 e o que está envolvido nisso. O conselho ficou sentado em silêncio, absolutamente surpreso com o que eu estava apresentando. Além disso, passei a delegar minhas funções de tesouraria, oferecendo-me para ajudar qualquer um que precisasse além do ex-idiota. Mencionei maliciosamente que o ex-idiota era definitivamente o responsável por minhas funções, devido ao seu rápido voluntariado antes, e olhei diretamente para a presidente quando disse isso. O olhar em seus olhos naquele momento era de puro terror. Aquele momento em que ele se voluntariou e o comentário dela depois passou por sua mente. Parei por um momento para recuperar a compostura, foi uma apresentação difícil, segurei as lágrimas ao fazê-la, então continuei com a apresentação. Li a documentação governamental do grupo e colei partes dela na apresentação. Descrevi o processo de impeachment e recomendei que votassem para remover o ex-idiota de seu cargo eleito.
Acrescentei a política de tolerância zero do grupo em relação ao assédio sexual na apresentação para garantir. Reiterei que o ex-idiota havia me violado enquanto eu estava inconsciente e questionei como alguém poderia considerar esses atos consensuais ou humanos. Todos os outros na sala estavam chorando no final da apresentação, o que me surpreendeu um pouco na época. Novamente, eles eram todos amigos do ex-idiota, mas não eram próximos de mim. Eles me agradeceram por contar o que aconteceu, disseram que precisavam de tempo para processar tudo, mas que me manteriam atualizado sobre o que escolheram fazer. O conselho também me perguntou se eu reconsideraria ficar se ele renunciasse ou fosse removido de outra forma, ao que eu disse que não. Minha justificativa foi que meu impacto no grupo foi profundamente afetado pelo comportamento dele e que ficar por perto só manteria minhas feridas abertas. Saí da reunião com um peso enorme tirado dos meus ombros. Parte 8. A última interação com o ex-idiota. Voltei para o meu carro após a reunião e enviei uma mensagem de demissão profissional no canal de comunicação do grupo, citando motivos pessoais e desejando o melhor para o grupo. Esta seria a primeira das comunicações que o ex-idiota receberia relacionadas à reunião que acabará de acontecer. Eu encaminhei quaisquer preocupações de tesouraria para o presidente enquanto eles trabalhavam para nomear um substituto. Essas comunicações foram mantidas profissionais, pois eu pretendia sair da situação com graça, qualquer malícia poderia ter atrapalhado meus esforços para ser credível. Em seguida, dirigi até o escritório do orientador do corpo docente com a intenção de colocá-lo em dia sobre a reunião que acontecerá. Em vez disso, parei no estacionamento para ver o carro do ex-idiota estacionado do lado de fora. Eu pensei comigo mesmo, ótimo, ele provavelmente está lá dentro, isso pode ser divertido. Coincidentemente, Besti também estava parando no prédio e eu a encontrei no estacionamento. Eu não a vi há algum tempo, então nos abraçamos e eu disse a ela que havia acabado de deixar meu cargo e que estava indo muito mal, minha mente ainda estava bastante confusa da reunião da qual acabará de sair. Eu disse a Besti que queria conversar, mas naquele momento não era um bom momento, e a convidei para conversar mais tarde. Ela desconhecia totalmente os acontecimentos entre o ex-idiota e eu, ela sabia que terminamos, mas não por quê. Quando me virei para entrar, vi o ex-idiota sentado dentro de seu carro e percebi exatamente o que aconteceu. De sua perspectiva, ele pensou que havia se esquivado da bala Title 9, acabou de me ver abraçar Besti, nossa amiga em comum, e provavelmente estava lendo a mensagem de demissão que enviei. Além disso, eu estava entrando no prédio onde fica o grupo de design, o que era, sem orgulho, uma visão relativamente rara. Para completar, seu telefone também provavelmente explodiu devido ao telefonema/mensagem do conselho eleito para descobrir o que estava acontecendo. O conselheiro acadêmico não estava em seu escritório quando cheguei, então enviei uma mensagem para ele com uma atualização do que aconteceu e sentei-me lá dentro por 1 minuto para me recompor depois de tudo o que aconteceu. Então passei pelo carro dele para voltar para o meu, ignorando sua presença, e saí. Eu não conseguia imaginar o que o ex-idiota estava sentindo naquele momento, embora fosse provavelmente uma combinação de terror e choque. Isso egoisticamente me fez sentir bem. Parte 9. A queda. No dia seguinte, o restante do conselho eleito entrou em contato comigo, principalmente individualmente, para expressar sua simpatia e verificar como eu estava. Eu havia mantido o que aconteceu restrito a cerca de 8 indivíduos relevantes para não pintar todo o grupo de forma negativa. Ainda não tinha certeza se o grupo iria seguir adiante com o pedido que fiz para removê-lo ou se eles sequer acreditavam em mim. Acontece que eles fizeram. Naquela noite, recebi uma notificação do chat do grupo do conselho eleito, bem como do chat geral do grupo, com uma mensagem que marcava todos do ex-idiota informando que ele estava se demitindo imediatamente após enfrentar a remoção imediata. Ele me indicou nesta mensagem e afirmou que eu tinha feito alegações falsas que foram investigadas pela escola e descartadas, elas não foram descartadas. O Title 9 não é simplesmente descartado. Ele também alegou que procurou representação legal para as reivindicações, nada do que fiz foi ilegal, então ele está falando merda aqui, e afirmou que estava desapontado com seus amigos. Ele disse que eles escolheram reivindicações falsas em vez de sua amizade. Ele então, de alguma forma, enviou esta mensagem como um e-mail para todas as pessoas que já fizeram parte do grupo da minha escola. Mais de 700 pessoas recebem este e-mail com meu nome às 21h30 da noite, e minhas mensagens diretas começam a enlouquecer. Por que eu peguei isso? O que está acontecendo? Você está bem? Não sei o que está acontecendo aqui.
mas parece que ele está escondendo alguma coisa. O que foi alegado? Essas foram apenas algumas das mensagens que recebi. Respondi a maioria deles simplesmente afirmando que ninguém deveria ter recebido aquele e-mail, mas para não se preocupar comigo. Mas eu estava furioso. O conselheiro acadêmico me mandou uma mensagem, ele estava furioso. Toda a diretoria eleita ficou furiosa e em choque por ele ter enviado aquela mensagem. Mandei uma mensagem para o conselheiro acadêmico para me encontrar na manhã seguinte para que ele pudesse me atualizar sobre as consequências internas que eu havia perdido. Acontece que o conselho eleito imediatamente procurou o ex-idiota e disse que ele precisava renunciar ou enfrentar a remoção imediata. O ex-idiota teve um acesso de raiva e enviou a mensagem, que ele sentiu que se justificava por qualquer delito. A mensagem deixou a diretoria ainda mais convencida de que tomaram a decisão certa, pois achavam que o ex-idiota estava escondendo algo com um tom defensivo que manteve no e-mail. Nessa reunião, o conselheiro acadêmico me confidenciou que o ex-idiota também foi banido do espaço do laboratório por causa daquele e-mail, que era extremamente pouco profissional e pintou todo o grupo de uma maneira ruim. Ele citou o nome do grupo no e-mail também. Por causa da gravidade do e-mail e dos eventos agora registrados que ocorreram entre o ex-idiota e eu, o reitor da minha escola também foi informado. O conselheiro acadêmico me garantiu que eu tinha lidado com a situação de maneira adequada e me elogiou por seguir o caminho certo. Nunca falei mal do ex-idiota para o conselho eleito, nem arrastei o grupo pela lama, embora tenha tido a oportunidade de fazê-lo. Eu informei sobre o conflito entre a presidente e eu nesta reunião. Também falei com Besti naquele dia, que também recebeu aquele e-mail, e contei a ela tudo o que aconteceu. Ela permaneceu amiga do ex-idiota após o nosso término e me disse que ele disse que eu o ignorei. Ela não tinha perguntado a minha versão anteriormente. Lembra daquelas mensagens de texto sentimentais que ele enviou antes de perguntar se deveria seguir em frente? Sim. O fato de eu não ter respondido a todos eles, eu havia respondido a alguns e também liguei para ele entre eles, foi o que ele classificou como ignorado. Então eu esclareci isso com ela também. Ela ficou absolutamente chocada com o fato de ele poder fazer tal coisa, mas nos reconciliamos com muitos comportamentos questionáveis que ele exibiu ao longo do meu relacionamento, independentemente da amizade dela com ele. Parte 10. Encerramento. Com esses eventos, eu diria que recebi meu encerramento, ou, pelo menos, o mais próximo possível de um encerramento nesse tipo de situação. Não acho que o ex-idiota acredite que tenha feito algo errado nessa situação, mas, honestamente, estou bem com isso. Eu simplesmente contei o que aconteceu, e isso causou uma cadeia de reações que culminou com o ex-idiota perdendo quase todos os seus amigos, já que a grande maioria está no grupo e foi informado do que aconteceu, sua paixão, o grupo de design, e o espaço onde passava a maior parte das horas livres, o laboratório do grupo. Ele também perdeu o respeito do professor conselheiro, que é uma figura muito importante em nossa escola, assim como o ex-chefe do ex-idiota. A escola está de olho nele agora, ao mesmo tempo em que também considera uma ação disciplinar contra ele. Quando digo que o grupo foi importante para o ex-idiota, estou falando sério. Quando não estava na aula, geralmente trabalhava no grupo ou passava o tempo com os amigos. Não sei o que ele está fazendo agora e, honestamente, não me importo. Não o vejo mais por perto. Lembra do garoto novo? Alegadamente, o ex-idiota ainda estava junto com ele no momento em que dei o PowerPoint. Para manter minha postura de ser profissional por meio de minhas ações, não vou pesquisar para descobrir se esse foi o caso, não sei quem é o namorado e o ex-idiota não tem presença nas redes sociais. Eu poderia perguntar a Besti, mas acredito que garoto novo recebeu notícias das incidências que apresentei. Eu suspeito que o ex-idiota pode estar solteiro como resultado. Em relação ao ex do ensino médio, eu também não sei quem ele é, ou se ele existiu. Isso pode ter sido uma mentira realmente maluca que o ex-idiota fez. Em primeiro lugar, tomei minha decisão de denunciar o ex-idiota partindo da suposição de que o ex-idiota me disse era verdade, que havia alegações anteriores feitas. Eu dei a ele a oportunidade de assumir a responsabilidade por suas ações, mas ele escolheu seu orgulho e arruinou sua vida no processo. Como afirmei inicialmente no início, o ex-idiota merece muito mais pelo que fez comigo, e a maior parte do karma que recebeu foi devido às suas próprias ações de poupar o orgulho. Eu o teria mandado para a prisão se pudesse, mas as evidências que eu tinha não seriam fortes o suficiente para colocá-lo lá. No momento,
Ele pode não acreditar que fez algo errado, mas os mais próximos a ele sabem que sim. Para mim, as repercussões sociais que ele enfrentou parecem uma punição, quase, adequada. Obrigado por ler. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!